falando sobre o goleiro Anderson do Atlético Paranaense, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, basicamente desde o mês de outubro, né? Já tem esse vínculo aí, meio que firmado verbalmente com a Raposa, e ele só pôde se apresentar, o Atlético Paranaense não liberou antes do 1º de janeiro, então ele que postou nas suas redes sociais, né, agradecendo essa passagem pelo clube. O Anderson, que tem 1,90 m de altura, 24 anos de idade, e chega para ser o reserva imediato nessa posição aí do Rafael Cabral, então tendo ali também o Basílio, né, como o 3º goleiro desse time do Cruzeiro principal. Lembrando que o Anderson, nesse ano, pelo Atlético Paranaense, já no ano passado, né, 2022, foram 14 jogos, grande maioria deles sendo no Campeonato Estadual. Jogador também que já teve boas participações igual no Palmeiras, quando ele surge no Sub-20, lá em 2018, joga profissionalmente também pelo Atlético, além desses 14 jogos, já havia feito outros 12 entre 2020 e 2021, jogou também outros 16 jogos pelo Náutico em 2020, 11 jogos pelo Náutico em 2021 e também pelo Santa Cruz em 2019, com 39 partidas, onde o Anderson, com apenas naquela ocasião, no caso 20 anos de idade, já era o titular absoluto. Então desde aquela época já tinha uma grande expectativa no goleiro, que eu acho uma boa opção, apesar de não estar jogando com frequência, tem sim muito potencial. Não é à toa que o Pedro Martins, no caso o Pesolano, pediu essa contratação aí do Anderson, que também já trabalhou com o Paulo André na época de Atlético Paranaense. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do goleiro chegando aí de graça no Cruzeiro, né, assinando esse pré-contrato e chegando aí agora livre no mercado na Toca da Raposa. Expectativas é que ele já se reapresente nesse dia 3, né, no caso do goleiro de 24 anos de idade, o 11º jogador anunciado no Cruzeiro nessa atual temporada. Dando sequência aqui, quero falar aqui com vocês também sobre o atacante Jajá, onde assim, ele volta para o Atlético Paranaense de empréstimo e, pelo que parece, o Turra, que vai ser o técnico do Atlético Paranaense, não tem interesse, não está nos planos nesse momento em utilizar o Jajá. E assim, o Atlético busca interessados no atleta, a questão seria por empréstimo ou por uma compra em definitivo? Até porque eu acho que compra aqui no Brasil teria alguns times interessados, mas eu acho que o Jajá não está nem perto de valer o tanto que ele valeria se jogasse uma temporada inteira, por exemplo, num outro clube, seja no Atlético Paranaense, seja no Cruzeiro, seja algum outro time da Série A, porque o atacante aí de 21 anos de idade fez uma Série B e uma Copa do Brasil, né, que foram os 2 campeonatos aqui pelo Cruzeiro, muito bem. Foram 21 partidas, 4 gols marcados, além também de 2 assistências, números interessantes para um ponta, né? E além disso, perdeu alguma parte da temporada, ele ficou mais de 2 meses parado por conta de lesão, então foi importante ele voltando aí naquele jogo contra o Náutico fora de casa. Então, no caso, já teve essa boa passagem aí pelo Cruzeiro. E será que não seria uma boa para 2023? Olha, sinceramente, eu aceitaria tranquilamente o Jajá aqui no Cruzeiro. Por quê? É uma posição que nós não temos muitos nomes, né? Que seria de ponta direita. Se você for pegar hoje no elenco do Cruzeiro, não sei te dizer quem jogaria nessa função. Tem, por exemplo, o Bruno Rodrigues, o Nicão, o Wesley, tudo de ponta esquerda, né? Ponta direita mesmo, nenhum de ofício faz esse papel. Tem, por exemplo, o Rafa Silva, que deve voltar, quem sabe ali em março, abril, a ter condições físicas? Sim, mas para esse início de temporada ainda é uma dúvida. Eu já fazendo esse papel tanto como um ponta direita mesmo, quanto um lateral direito, né? Se tivesse alguma ocasião de jogo ali que precisava um pouco mais de ofensividade, eu acho já muito bom jogador para fazer esse papel. Se fosse uma compra em definitivo, não temos ideia também de quanto que seria a pedida do Atlético Paranaense. O atleta, de acordo com o Transfer Market, está avaliado em 3 milhões de reais, mas eu acho que ele vale bem mais do que isso, tá? Mas um empréstimo por mais uma temporada, será que seria ruim? O contrato dele com o Atlético ainda tem mais 1 ano e 8 meses de duração, se não me engano vai até dezembro de 2024, alguma coisa assim. Então o Atlético não temeria, né, perder o jogador por agora, mas se tivesse essa opção para ele chegar por empréstimo, o Cruzeiro pagando salários e uma opção de compra no final desse empréstimo, você aceitaria? Deixa aqui embaixo também a sua opinião. Aqui com vocês, quero falar sobre uma notícia aí do Luca Aureliano, informação aí do blog da Raposa, junto com o Thiago Fernandes e o Goal, onde no caso o Cruzeiro tentou, né, a contratação do Luca Aureliano para essa atual temporada, porém travaram na pedida financeira da equipe argentina, né? No caso, ele foi procurado assim pelo Cruzeiro, ele quer um ponta direita, ponta esquerda de 22 anos, que deve ter muito tempo que eu venho falando dele aqui para vocês no canal, e realmente o Cruzeiro procurou informações do jogador, né? Então eu fico muito feliz disso também, de vendo alguns nomes que eu vejo no mercado, e eu falei, né, quando terminou a Série B, eu acho que se o Cruzeiro for fazer um bom investimento, esse tal de Luca Aureliano seria uma boa opção e tudo mais.
até o seu representante já tinha oferecido ele para vários times no Brasil. Não ficaria surpreso se já tivesse aparecido nessa lista o Cruzeiro, que realmente procurou para saber informações. Ele que é interessante porque pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo, tem um valor de mercado próximo dos 16 milhões de reais, mas a pedida do Vélez sempre foi na casa dos 20 milhões para liberar o jogador, que tem conversas para defender o Vasco. A 777 estaria disposto a fazer esse investimento, que também, de acordo com o Nicola, seria assim na casa dos 20 milhões de reais. Então, até pela chegada aí do Wesley, que vai ser por 3 milhões de dólares, um valor próximo dos 15 a 16 milhões. Né? Então, foi um valor, sim, a investida próxima que o Cruzeiro fez, né, pelo Wesley, mas no caso o Orelhano teria um ano a menos e atuaria pelo lado direito do campo, apesar de também fazer a esquerda, e o Wesley joga mais assim pelo lado esquerdo do campo. Então, o Luca teve até algumas outras propostas e especulações do futebol europeu, que não apareceu nenhuma grande oferta de uma liga de ponta nessa atual janela, e deve defender o Vasco. Números dele não é absurdos, mas tem jogado com frequência pelo Vélez. Foram 50 partidas na atual temporada, 4 gols e 4 assistências. Na temporada passada também de 21, 59 jogos, 7 gols e 5 passes, o camisa 10 aí do Vélez. Então o Cruzeiro realmente, de acordo com o Thiago Fernandes e o Goal, procurou, né, informações, no caso tentar a contratação, mas a pedida financeira, possivelmente por parte do Vélez, muito superior àquilo que o Cruzeiro poderia pagar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você concorda com a vinda, né, de mais um jogador? Discorda? Eu acho que assim, o Cruzeiro, o Ronaldo já deu pelos investimentos na atual temporada. Só se aconteça alguma coisa muito fora do padrão. Por exemplo, vai ali até no final do Campeonato Mineiro, vamos supor que o Maurício aí está sendo especulado para ser vendido, sai por um caminhão de dinheiro. Aí sim, quem sabe o Cruzeiro pode pensar numa contratação mais alta, né? Um jogador se destaca e é vendido por 20, 30 milhões de reais, 40. Então aí quem sabe alguma eventualidade. Se nada acontecer, se o Cruzeiro se manter na mesma, conseguindo seus objetivos ao longo da temporada, sem grandes vendas, acho muito difícil sim, de imaginar em 2023 a chegada de mais um jogador de peso, depois do Wesley aí, né, comprado junto ao Palmeiras, 50% por 3 milhões de dólares. Foi a outra alternativa em relação ao Orelhano. No vídeo, outro jogador que já foi muito especulado aqui no Cruzeiro nos anos de 2020, 21, 22, é no caso aí do Jean Carlos, meia que está com seus 30 anos de idade e acertou a sua ida para o Ceará, para a disputa da Série B. No caso aí, o contrato dele com o Náutico, que não foi renovado depois do término da Série B, ele chega aí com um salário próximo dos 150 mil por mês. Então, apesar de ser um jogador muito fora da realidade antes, por conta da questão financeira e da proposta, né, o Náutico vinha pedindo alguns milhões para liberar o jogador, hoje seria um pouco mais viável, mas eu acho que também vocês vão concordar que não seria tão bom assim para o Cruzeiro, até por conta da última temporada dele, que não foi muito boa em relação aos últimos anos. Jogou com frequência pelo Náutico, 46 partidas, 8 gols e 5 assistências, mas bem diferente dos números da temporada passada, de 2021, onde o Náutico chegou a brigar, né, pela liderança da Série B no início do Brasileirão. Foram 45 jogos, 13 gols e 12 assistências nesse período, né, bons números também, em 2020, com 13 gols, 8 passes em 49 jogos. Então, jogador bem interessante mesmo, mas eu acho que hoje agora para a Série A, na minha visão, não faz muito sentido, acertando a sua ida para o Ceará, onde assinou um contrato aí de 2 temporadas. Acho que pode ser uma boa opção para a Série B, mas para a Série A acho que não seria um nome assim de peso não, nem para ser um reserva. Acho que tenho minhas dúvidas, 30 anos de idade, prefiro dar mais oportunidades para os jogadores da base, né? Por exemplo, ali o Daniel Júnior com 21, 22, daqui a algumas temporadas acho que ele vai estar muito mais preparado para assumir essa função. Quero saber também se você concorda ou discorda, o que acha do meio campista, que já foi muito especulado mesmo aqui no Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Everaldo, né? Jogador que alguns de vocês já haviam me perguntado no vídeo que eu trouxe aí no especial de Natal, nesse final de semana, falando um pouco sobre o atacante. Será que ele seria uma boa para o futebol brasileiro, esse retorno, né, em 2023? O centroavante que tem 31 anos de idade e assim, ele já está basicamente acertado com o Bahia para a próxima temporada, tá? O Bahia buscava também um centroavante, acertou a contratação do Everaldo, um nome que eu acho assim que seria interessante, tá? Ele que, no caso, chega aí depois de uma passagem pelo futebol japonês. Ele se destacou aqui no Brasil, depois de voltar do futebol mexicano, foi bem no Atlético Goianiense em 2017, mas o grande ano da sua carreira foi em 2019, pela Chapecoense, com 52 partidas, 19 gols marcados e 2 assistências.
Aí ele muda lá para o Kashima Antlers do Japão, onde fica 3 temporadas, né? A primeira foi a melhor, com 36 jogos, 18 gols e 5 assistências. A segunda aí, 38 partidas, 9 gols e 8 passes na temporada de 2021. E nesse ano de 2022 jogou com menos frequência, não teve números assim tão interessantes, foram 27 jogos, 7 gols e 2 passes. Acabou o contrato, não teve essa renovação, centroavante aí de 31 anos de idade. Acho que seria uma boa opção sim para o Cruzeiro, não sabemos se ele foi procurado ou não, porque não teria um salário tão alto, por exemplo, igual o Gilberto. É claro que o Gilberto eu prefiro bem mais ele, né, por ser mais matador e tudo mais, mas tem uma idade mais avançada e teria um salário muito maior e também fora a concorrência, né? Apesar de que o Cruzeiro e o Bahia tem esbarrado em umas tratativas, o Bahia já levando aí também o Raul Gustavo, agora o Christian, realmente assim, pode ter uma racha, né, entre os dois clubes, virando o SAF para 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você concorda, discorda, o que acha aí do Everaldo, centroavante de 31 anos.